Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, neste dia de segunda-feira, uma nova semana começa. Novas oportunidades. A luz de Cristo brilha sobre as nossas vidas. E, portanto, aí onde está, neste dia de segunda-feira da 19ª semana do tempo comum, ore connosco ao Deus da vida. Ore connosco ao Senhor dos Senhores. Ore connosco aquele que dá sentido profundo à nossa existência. Sim, meu irmão e minha irmã. Portanto, oremos. Ó Jesus vivente em Maria, vindo viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria para vivermos só para vós. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia é extraído de São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, estando ainda Jesus e os discípulos na Galileia, disse-lhes Jesus: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e hão de matá-lo. Mas ele, ao terceiro dia, ressuscitará. Os discípulos ficaram profundamente consternados. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores das dracmas aproximaram-se de Pedro e perguntaram-lhe: O vosso mestre não paga a didracma? Pedro respondeu-lhes: Paga sim. Quando chegou a casa, Jesus antecipou-se e disse-lhe: Simão, que te parece? De quem recebem os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? E como ele respondesse que era dos estranhos, Jesus disse-lhe: Então os filhos estão isentos, mas para não os escandalizarmos, vai ao mar e deita o anzol. Apanha o primeiro peixe que morder a isca, abre-lhe a boca e encontrarás um estáter. Pega nele e paga-lhes o imposto por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo Evangelho, perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos mais uma vez bem-vindos a este programa, a este momento de encontro com a Palavra do Senhor. Como é bom estarmos reunidos, como é bom que os irmãos prestem o seu tempo para ouvir a Palavra do Senhor, para mergulhar, aprofundar, sentir e refletir a Palavra do Senhor. Sim, meu irmão e minha irmã, é de veras importantíssimo que nós experimentemos, sintamos este amor pela Palavra, este gosto pela Palavra. E hoje a Palavra de Deus, que acabamos de ouvir, podemos dizer que tem duas ideias fundamentais. Os teólogos habitualmente chamam duas perícopes. Ou seja, nós temos duas ideias fundamentais. Na primeira parte do texto que acabamos de ouvir, é quase a refletir aquilo que muitas vezes acontece comigo, consigo e connosco. Jesus está numa situação difícil, digo eu. Ou seja, difícil porque tem de dar uma notícia aos seus apóstolos. E qual é a notícia que Jesus tem de comunicar? Jesus anuncia pela segunda vez a sua paixão. A sua paixão. Jesus reflete com os discípulos aquilo que vai acontecer, aquilo que é o seu fim terreno. E ele então diz, ou seja, partilha a sua paixão, a sua morte e ressurreição ao mesmo tempo. Mas atenção, como os discípulos refletem exatamente aquilo que acontece comigo e consigo, como disse. As notícias que Jesus dá são duas nesta primeira parte. Uma trágica
E a outra muito boa. Então comecemos pela trágica. Ou seja, Jesus anuncia que vai morrer, ou seja, que vai sofrer, que vai morrer, que vai ser injuriado. Jesus anuncia aquilo que Isaías havia profetizado. E posteriormente Jesus anuncia algo de grandioso que vai acontecer. Jesus fala da sua ressurreição. Jesus diz que ao terceiro dia ressuscitará meu irmão e minha irmã. A ressurreição é a confirmação de Deus que a maneira como Cristo viveu é a única maneira possível para chegarmos ao céu. Amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu, viver como Jesus viveu, é a única possibilidade para chegarmos ao encontro decisivo e definitivo com o autor da vida. Meu irmão e minha irmã, atenção que nós, muitas vezes, nós cristãos, custa-nos literalmente viver e praticar aquilo que Jesus nos ensina. Mas somos convidados a esforçarmos, porque larga é a porta que conduz ao inferno e estreita é a porta que conduz ao céu. A primeira ideia é a paixão do Senhor. Mas a paixão do Senhor, caríssimos irmãos, é seguida de algo grandioso, que é a ressurreição. E aquilo que Jesus nos quer dizer é que aquilo que acontecerá com Ele irá acontecer também com os discípulos de todos os tempos, raças e culturas, de todos os contextos sociais. Jesus vem hoje dizer isso, meu irmão e minha irmã, para ti e para mim. O Senhor nos quer dizer que morreremos, seremos perseguidos. Todos aqueles que levam a palavra do Senhor e a imitação de Cristo nos fala sobre isso. Como não recordar, lá em casa, minha família, meu pai tinha sempre na sua cabeceira da cama um livrinho preto, de capa preta. Lembro-me como hoje. E este livrinho, eu, quando aprendi a ler e a escrever, comecei a desfolhar, a passar a mão pelas páginas e a tentar ler, não compreendendo, mas li aquilo que ali estava. Era a imitação de Cristo, meu irmão e minha irmã. Então, o discípulo é convidado a tomar sobre si esta responsabilidade. Mateus, capítulo 16, São Marcos, capítulo 8, Jesus diz: quem quiser vir após mim, renuncie-se a si próprio, toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Esta é a condição de ser discípulo. E é isso que Jesus nos quer dizer. Mas tudo isso Jesus vai dizer noutra passagem. Todos aqueles que me seguem, quem deixar pai, mãe, terras, terá nesta vida 100 vezes mais, e na vida futura, em casas, em moradas, em irmãos, mas tudo isto com perseguição. Então a perseguição é um traço característico na vida daqueles que seguem o Senhor. Quando formos perseguidos, quando formos caluniados, quando dizerem mentiras sobre nós, nos alegremos, porque grande é a nossa recompensa no céu. Então, alegro-me todas as vezes em que falarem mal de mim, todas as vezes em que falarem mal de alguém que segue o Senhor e que ama, porque a perseguição faz parte deste itinerário. E rezemos, porque Jesus, noutra passagem, diz: rezai pelos vossos inimigos, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. É isso que o Senhor diz. Amai os vossos inimigos, ou seja, aqueles que nos querem mal, e rezai por aqueles que vos perseguem. Esta é a nossa missão, esta é a nossa vocação. A segunda parte do texto, a segunda ideia, é respeito quando chegam a Cafarnaum. Cafarnaum era um território da ação de Jesus. Eu costumo dizer, era o quartel-general de Jesus. Era ali o campo de batalha, era ali onde ele descansava, era ali onde ele agia, era ali onde ele trabalhava. Era um lugar importante na vida missionária de Jesus. E, portanto, Jesus chegando a Cafarnaum, um cobrador de impostos, de dracmas, aproximou-se de Pedro e pergunta: o vosso mestre não paga de dracma? É aterradora a resposta do Pedro. Pedro responde como quem não quer. E é sempre Pedro o interpelado, já perceberam? Muitos dos nossos irmãos protestantes e evangélicos não querem reconhecer a figura de Pedro como o primeiro, como nos ensina a eclesiologia, ou seja, o estudo sobre a Igreja. Pedro é primo entre pares, ou seja, o primeiro entre iguais. E, caríssimos irmãos e irmãs, esta é a verdade. Este cobrador pergunta a Pedro se Jesus não pagava o imposto que se pagava uma vez ao ano, de dracma. Era este imposto que se pagava uma vez ao ano, que era obrigatório. E Jesus envia então Pedro, quando Jesus antecipa-se, diz o texto,
quando chegam a casa, dizem, então, o que é que se passou? E Jesus manda Pedro ir, como diz o texto, apanha o primeiro peixe, vai ao mar, deita o anzol e apanha o primeiro peixe que morder a isca. Abre a boca e encontrarás onde está a ter. Caríssimos irmãos e irmãs, já viram que Jesus não manda Pedro a ir recolher maçã, não manda Pedro a ir recolher qualquer outro fruto da terra, manda Pedro a recolher, a ir pescar um peixe. Passa a redundância. Porquê? Jesus nos quer ensinar algo. A nossa vida, o trabalho, como diz São Paulo, o trabalho dignifica o homem. E, portanto, o trabalho é inerente à nossa condição. E Jesus manda Pedro a fazer algo que estava relacionado com a sua profissão, com a sua vida de cada dia. Portanto, Jesus te quer dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou melhor, a Deus o que é de Deus e a César o que é de Deus. Portanto, trabalha, meu irmão. Não cruzemos os braços, trabalhemos para que o Senhor nos ajude. Aquele ditado popular que diz que Deus só ajuda quem se ajuda. Eu acredito piamente nesta palavra, porque a relação com Deus será sempre uma relação interativa. Ou seja, nesta reciprocidade. É verdade que não é simétrica, porque Deus faz muito mais por mim, por ti, do que aquilo que nós fazemos por Ele. Portanto, duas ideias fundamentais. Primeira, que a nossa vida deve estar centrada na alegria que o Senhor nos transmite mais do que na tristeza. Nós muitas vezes fixamos o nosso olhar na tristeza e não conseguimos retirar o olhar da tristeza quando a alegria é muito maior do que a tristeza. Isso vai lembrar aquela história, de maneira muito breve, que a professora chega com uma folha branca e marca um pontinho e pergunta aos alunos, o que é que vedes? E toda a gente diz um pontinho preto. Ninguém diz que a folha é branca e tem apenas um pontinho. Toda a gente se fixa apenas num ponto. Meu irmão e minha irmã, segunda ideia. Nós somos convidados a trabalhar para que o nosso trabalho cresça e dê frutos. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José e de São Jorge de Eiró, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.